vamos começar mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre os 10 alimentos que ajudam na ansiedade. Então, como eu botei 10 alimentos aqui no celular, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, mas é só para lembrar os alimentos para explicar para vocês, tá certo? Mas antes de a gente entrar nesse tema, o que eu quero falar para vocês é que muita gente tem motivos de não conseguir emagrecer a ansiedade. E aí talvez você esteja assim, eu nem sei o que é ansiedade, ou você esteja pensando que não tem ansiedade. Mas deixa eu falar, sabe aquela vontade de comer que não passa, e você come, sabe que não é fome? Pode ser ansiedade. Dormir mal pode ser ansiedade, vontade de comer doces, massas, pode ser ansiedade. Então tem vários motivos que podem estar aí se confundindo com o que você já costuma sentir há muito tempo e que é ansiedade e que está atrapalhando você. Por exemplo, na TPM a mulher tende a ficar mais ansiosa e talvez a sua TPM esteja atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Então, o que eu quero dizer é que muita gente tem como queixa hoje a dificuldade de emagrecer por conta da ansiedade. E a nutrição, a alimentação pode ser uma ferramenta que a gente vai usar para ajudar. Só que, claro, a gente tem que falar, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que falar sobre psicólogo, a gente tem que falar sobre psiquiatra, tá? Que são dois profissionais importantes aí no manejo da ansiedade. Só que a alimentação ela não pode ficar de fora, assim como o exercício físico, certo? Então você vai ver que tem muitos alimentos que têm propriedades nutricionais que podem melhorar sintomas de ansiedade. Mas os primeiros são alimentos com propriedades anti-inflamatórias. Por que eu estou falando desses alimentos? Porque um ambiente inflamado, um corpo inflamado, não deixa o nosso organismo produzir substâncias no nosso cérebro que ajudam a aliviar sintomas de ansiedade, certo? Então, vamos supor, eu já falei um pouquinho aqui em lives, tá? Tem lives lá no meu Instagram toda semana. Eu falei sobre serotonina. Serotonina é uma das várias substâncias que estão no nosso cérebro e que ajuda a melhorar a ansiedade quando está em níveis normais, tá? Só que pelo nosso estilo de vida a gente pode ter uma queda na produção dessa substância e o resultado é ansiedade, insônia, irritabilidade, vontade de comer doces, massas e por aí vai. Aí, quando eu tenho um corpo inflamado, o meu corpo tem dificuldade de produzir essas substâncias. Por isso, os alimentos anti-inflamatórios podem ser ótimos alimentos para poder ajudar na ansiedade. Quais alimentos são esses que eu separei aqui para falar? Primeiro, açafrão. Tanto pela propriedade anti-inflamatória, como também por ele ser um alimento que tem relação, os estudos mostram relação com o aumento de serotonina. E aí vale a pena a gente investir, certo? Mas como é que eu posso usar o açafrão? Primeiro você vai procurar um açafrão de qualidade, tá? Porque tem muito açafrão misturado com fubá de milho sendo vendido no supermercado. E aí como é que você sabe que é um açafrão puro? Aquele açafrão que no rótulo diz que só tem açafrão, tá certo? E aí você vai usar como? Você pode usar como um tempero no ovo, no frango, na carne, no arroz, em qualquer alimento que você for preparar, você vai acrescentar açafrão. Uma dica, o açafrão é mais bem absorvido em refeições que tem gordura. Então se tiver azeite, se tiver uma gema de ovo, se tiver castanhas, sementes, no meio da refeição, na mesma refeição que tenha açafrão, a absorção vai ser maior. E outra dica é que quando a gente usa pimenta do reino ou cominho, a gente também potencializa a absorção do açafrão. Então, quando for usar, usa essas estratégias para poder absorver ainda mais. Vamos para o segundo alimento. O segundo alimento também ainda, pensando em alimentos anti-inflamatórios, é o gengibre. O gengibre a gente pode usar o gengibre, a raiz, tá? E a gente pode usar o gengibre em pó, que vende em lojas de produtos naturais. De novo, tá? O gengibre, tem gente que tem mania de misturar no fubá de milho e bota pra vender. Então não é esse gengibre que eu tô falando do gengibre puro. Como você sabe, você pergunta, você confere no rótulo que eles têm essa informação. E o gengibre puro, ele é bem forte, você nota como ele é forte, como é concentrado. A gente pode usar o gengibre como um shot matinal, fazendo aquelas misturinhas quando a gente acorda, de limão com própolis, e a gente pode usar um pouquinho de gengibre. A gente pode usar o gengibre como ingrediente do suco verde, é bacana também, e a gente pode usar o gengibre para temperar. Por exemplo, eu adoro a combinação de abóbora com gengibre. A gente pode fazer um purê de abóbora e acrescentar um pouquinho de gengibre para dar um sabor gostoso, certo? Além disso, a gente pode fazer chá de gengibre e incluir na nossa alimentação.
Ele tem várias propriedades, dentre elas a ação anti-inflamatória. E um corpo desinflamado tem melhor produção das substâncias do nosso cérebro que alivia a ansiedade. Por isso que a gente está falando do gengibre aqui. Vamos para o terceiro alimento, chá de erva doce. Tanto porque ele tem propriedades anti-inflamatórias, como ele também tem um segundo ponto que é bem bacana na parte de ansiedade, que é um cuidado intestinal. Quando a gente tem um intestino saudável, aí eu faço gancho porque açafrão e gengibre são ótimos para o intestino também, mas o chá de erva doce, para aquelas pessoas que têm um empachamento, têm excesso de gases, ele é excelente, ele ajuda a diminuir, assim como o gengibre também ajuda. E aí a gente pode usar o chá de erva doce porque ele acalma, ele relaxa, ele diminui essa tensão, a pessoa quando está muito acelerada, ele vai ajudar. E a gente pode incluir 2 xícaras de chá no final do dia, tanto à tarde quanto à noite, para ajudar a relaxar, diminuir a ansiedade, é bem interessante. E aí o quarto alimento é o chá de erva cidreira, que ajuda tanto a melhorar a função intestinal, quanto ele é anti-inflamatório, porque a gente ainda está falando dos anti-inflamatórios, como ele também controla cortisol, o hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse, quando está em níveis altos, ele impede a boa produção dessas substâncias no nosso cérebro. Então a gente tem que pensar em gerenciar nosso estresse. Como? Cuidando da nossa vida. Como? Com tempo de qualidade para descansar, para relaxar, para dormir bem, gerenciar as nossas emoções. A gente tem que melhorar o nosso estresse, reduzir o nosso nível de estresse, porém a gente também pode usar os alimentos para estar ajudando. Cortisol controlado, que é o nosso hormônio do estresse, ele dentro dos níveis normais vai ser muito bom para o tratamento da ansiedade, certo? E agora a gente vai falar sobre alguns nutrientes que participam da produção dessas substâncias que geram bem-estar, tá? E aí eu vou dar os exemplos dos alimentos. O primeiro é a aveia. A gente pode usar o farelo de aveia. A aveia é fonte tanto de magnésio, quanto complexo B, quanto triptofano. São nutrientes importantes para a formação de serotonina e também de outros neurotransmissores, outras substâncias que a gente chama de substâncias do bem, que ajudam a aliviar a ansiedade. E a gente pode usar a aveia como um ingrediente para substituir farinha de trigo e goma de tapioca e farinha de arroz também. Então essas farinhas, elas são refinadas, você percebe pela cor, parece um pó branco, né? Ela não tem nada de ingrediente saudável. Ela não tem nada de nutriente, ela não tem vitaminas, não tem minerais, ela não tem fibras, diferente da aveia que tem tudo isso. E aí o lado bom é que a aveia tanto não tem tantas calorias quanto elas, quanto também não tem tanto carboidrato quanto elas, como ela também agrega valor nutricional à nossa alimentação, agregando exatamente nos nutrientes que a gente precisa para aliviar a ansiedade. Então você pode usar aí para fazer tortas, panquecas, bolos, é uma excelente opção. Agora vamos para o sexto alimento, que são as castanhas. A gente pode usar a castanha de caju, porque a castanha de caju é fonte de gorduras boas, também é rica em complexo B, em magnésio, nutrientes importantes para a nossa saúde e também para melhorar a ansiedade. A castanha tem que ficar atento a um detalhe: se você é aquela pessoa que come castanha que nem come pipoca, peraí, melhor dar um tempo, melhorar o seu autocontrole para depois incluir na sua alimentação a castanha de caju. A ideia é que você saiba comer castanha de caju, você coma quantidades pequenas, porque apesar de ser um excelente alimento, ela também tem bastante calorias. E aí a gente come quantas castanhas? Isso vai depender de pessoa para pessoa, mas é interessante não tentar não passar de 6 ou até 8 unidades dentro daquela refeição. Se você está pensando assim, mas eu não vou ficar satisfeita com 6 castanhas. A ideia não é você comer só 6 castanhas. A ideia é você ter 6 castanhas dentro da sua refeição. E pode ser menos. Eu vou incluir uma fruta, vou incluir um ovo aqui e vou incluir aqui 4 castanhas para dar o que ela tem de bom para mim. Por exemplo, é assim que a gente usa a castanha, tá? Aí nós temos o nosso sétimo alimento, que é a semente de chia. A semente de chia, ela já tem de tudo um pouco. Ela também, assim como as castanhas, tem vitaminas, tem minerais, tem fibras e ainda tem gorduras boas. A gente pode usar ela triturada dentro de vitaminas, para fazer shakes, mas a gente pode usar também por cima da nossa salada, junto com a nossa tapioca, para controlar mais a glicemia, por exemplo, quando a gente for usar uma farinha refinada, como é a goma de tapioca. Mas o interessante é que a gente use mais ou menos uma colher de sopa aí nas refeições que a gente for utilizar. E ela tem todos os nutrientes que eu citei, que podem ajudar aí na melhora da ansiedade, fazendo o nosso corpo trabalhar melhor. Vamos para o oitavo alimento. O oitavo alimento é o atum.
E o atum sempre vem uma dúvida muito comum. Mas pode ser de lata? Pode, inclusive o atum é um dos únicos alimentos que eu indico enlatado, tá? Se tiver natural, melhor ainda, mas se não tiver, a gente prioriza o atum no azeite de oliva ou o atum conservado no óleo. Mas a gente não vai usar esses óleos, tá? O óleo é só uma forma de proteger o atum da lata, dos contaminantes da lata. Então você vai tirar o atum do óleo e vai lavar, você vai passar uma água corrente e aí você vai utilizar o atum. E aí o atum é fonte de ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória e que ajuda ao nosso cérebro melhorar as suas funções. Quando a gente pensa em ansiedade, a gente tem que pensar em nutrientes bons para o nosso cérebro, certo? Então, a ótima opção de proteína para se usar aí na sua alimentação. E o nono alimento é um alimento que as pessoas têm muito receio, que acabam não comendo tanto. Na verdade, é um grupo de alimento, as folhas verdes escuras. Quer um exemplo? Rúcula, espinafre, couve-manteiga, brócolis. E aí o interessante é que a gente escolha pelo menos um para participar da nossa alimentação, caso você não goste muito. Mas vale a pena treinar o paladar e investir esses alimentos na sua rotina. É interessante você pensar que o alimento puro, sozinho, às vezes ele tem um sabor que não é tão agradável, que ele é mais amargo. Mas se você combinar com outras verduras, fizer um tempero bem gostoso para sua salada, vai ficar muito mais fácil de incluir esse alimento aí na sua rotina alimentar, certo? E aí, uma dica para você é você fazer também suco verde com couve-manteiga, que ajuda nesses alimentos. As folhas verdes escuras, elas possuem bastante magnésio, que é um nutriente que muita gente tem deficiência, eu vejo no dia a dia, no consultório, e vale a pena investir nesse mineral para poder melhorar não só a ansiedade, mas vários outros sinais e sintomas que o nosso corpo tem quando a gente está com falta desse nutriente. E aí vamos para o nosso 10º alimento, que é a banana. A banana, ela é tão acessível, tanta gente gosta de banana, e a gente pode comer ela de várias formas. Fazendo bolinhos, panquecas, a gente pode fazer shakes, pode consumir ela pura, ela é ótima para pré-treino, ela é ótima para ceia, ela é ótima para um lanche ou para compor uma refeição. Tem gente que gosta até de almoçar junto à banana. Ela é um ótimo alimento, ela tem carboidratos, tem triptofano, tem vitamina de complexo B, tem fibra, tem magnésio, tem um monte de nutriente importante para a melhora da ansiedade. Então, vale a pena incluir de alguma forma ela na alimentação. E aí eu finalizei os 10 alimentos que ajudam na ansiedade. Eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo e que você use o poder dos alimentos para ajudar no seu processo de emagrecimento. Porque pode ser que você não esteja tendo um bom resultado porque você está se sentindo muito ansiosa e acaba comendo mais pela ansiedade. Mas se você cuida da ansiedade, naturalmente isso tudo vai melhorando. E aí você pode ir incluindo esses alimentos ao longo do seu dia e se acostumando, se adaptando a tê-los na sua rotina alimentar. Gente, eu não posso deixar de convidar vocês para me seguirem no meu Instagram, Tanara Ferreira Nutri. Lá eu posto também várias dicas. Eu convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para você ser lembrado dos vídeos que saírem, saber de todas as novidades que rolam aqui. E toda quarta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo saindo, tá? Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa um like aqui nesse vídeo e deixa seu comentário para saber o que você achou desse último vídeo, tá bom? Um beijo, vejo você lá no Instagram e aqui também. Aí lembrando que toda quinta-feira, às 19h30, tem live lá no meu Instagram, tá bom? Espero vocês. Até a próxima!